diária de cada um dos irmãos, né? Queridos, a gente vive num mundo complexo, né? Esquisito. A turma que tem algumas décadas aí de vida, né, igual eu, vive assustada. Toda hora, assim, as pessoas invertem os valores. Vocês já viram isso? Né? Assim, o que é verdade, o mundo hoje diz que é mentira. O que é certo, o povo diz que é errado. Né? O que abençoa, o povo diz que é ruim. Agora, e o que não presta? O povo fala que é bom. Não, um negócio esquisito, complicado. E acho que nenhum de nós tem dificuldade de, ao olhar para a própria sociedade, para esse mundo meio mal-assombrado que a gente vive, que é difícil. É difícil você ter um alicerce seguro, onde você finca os pés. E posso ser transparente com vocês? Me parece que uma das áreas que mais tem sido atingida, guerreada, assaltada, bombardeada, é a família. A maioria de vocês aqui conhece muito das Escrituras. Vocês sabem. Deus estabeleceu a família como um plano prioritário dele para a formação do seu povo, das sociedades, das nações. Deus estabeleceu. E mais, na palavra de Deus, você tem uma quantidade enorme, enorme de ensinos sobre a família. E de maneira detalhada. Então, se a Bíblia diz sobre a necessidade dos pais corrigirem e admoestarem os filhos no Senhor, a sociedade vem e diz, não, deixa a criança fazer o que ela quer. Se a Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos pais, e ela não coloca elementos de qualificação, porque eles merecem, porque foram bons, porque fizeram isso, vem a sociedade e diz, sim, se você então tem marcas, se você tem traumas, então larga para lá os seus pais. A Bíblia diz para os homens serem homens, para eles sofrerem o dano, para, se necessário, eles darem a vida pelas suas esposas. Mas vem a sociedade e diz, espera aí, segue seu coração e seja feliz. A Bíblia diz para a mulher, respeite o seu marido, estimule a liderança dele no seu lar. Vem o mundo e diz, isso é uma opressão, se empodera e pisa por cima. Irmãos, pensa no desafio. O que a Bíblia estabelece para nós como segredo? Qual é o segredo? Para eu e você, ou que somos casados, ou que temos os nossos pais, ou que temos os nossos filhos, ou que de alguma forma pretendemos estabelecer famílias, qual é o segredo para nós não sucumbirmos no meio de uma sociedade má e corrupta e com inversão de valores como a que a gente vive? Qual é o segredo? Eu queria, então, ir a um texto, ler com os irmãos, nessa perspectiva. Efésios, o capítulo é o capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 15 até o 21. Efésios 5, do 15 ao 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, tolos,
mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Até aqui. Há uma curiosidade nesse período que eu li. Esse período que eu li, ele é exatamente a porção que o Espírito Santo estabeleceu como introdução para todo o detalhamento dos relacionamentos na família. A partir aqui, do versículo 22, ele vai falar para a mulher, vai falar para o homem, aí ele vai falar para os filhos, aí ele vai falar para os pais, ele vai fazer um detalhamento enorme, mas um segredo para que você conheça a vontade de Deus para a sua vida, no seu lar, é o que está estabelecido aqui como uma introdução, sem a qual você nunca será um abençoador no seu lar. Há um miolo aqui que eu vou fazer questão de repetir, que é um versículo até muito conhecido, mas eu já queria dizer, se você é desses que tem dificuldade de aguentar um sermão até o fim, deixa eu já dizer então a resposta, porque aí se você não conseguir prestar atenção, pelo menos você já entendeu. Qual que é o segredo? Ele diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A resposta é essa. O segredo para permanecermos firmes numa sociedade má e pervertida, o segredo para permanecermos abençoadores quando a bronca é pesada lá dentro de casa, é você ser cheio do Espírito Santo de Deus. É isso. Mas, naturalmente, eu gostaria de desenrolar um pouco aqui algumas curiosidades, compreensões e aplicações para o nosso coração. A primeira grande curiosidade para mim é essa comparação que Paulo faz. Não parece até meio feio? Gente, ele está falando sobre o enchimento do Espírito e ele faz comparação com o quê? Faz comparação com a embriaguez. Tem um negócio mais feio do que a embriaguez? Não tem. Aqueles aqui que já tiveram contato, já viram, já presenciaram, pessoas que estão dominadas pelo álcool, sabem que é uma condição terrível, feia. Agora, todas as vezes que a gente lê as Escrituras, e às vezes a gente não entende o porquê de alguma coisa, a culpa é nossa, é a gente que não alcançou. Porque depois que a gente estuda um pouquinho mais, a gente vai perceber que a comparação aqui, ela é fantástica. Ela é fantástica. Por quê? Vou tentar explicar para vocês. O normal do ser humano, sabe o que é? É ser dominado pelas circunstâncias à sua volta. Você normalmente é dominado por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve, e essas coisas te dominam. E a Bíblia o tempo inteiro nos revela que esse é um grande equívoco. Enquanto o seu coração e a sua mente são dominados pelas coisas, pelo que acontece, pelo como os outros se comportam, como os outros falam, você está enrascado. Imagina, você só vai ficar bem
quando tiver tudo bem, meu Deus do céu. A gente sabe as complicações que são os relacionamentos dentro de casa. Agora, ao longo de todas as eras, o ser humano, ele criou um meio muito do mal assombrado para ele fugir das circunstâncias. Qual que é a forma que as pessoas resolveram criar para poder afogar as mágoas, esquecer? E mesmo quando as coisas estão muito complicadas, a pessoa fica corajosa. Ou mesmo quando está tudo muito ruim, a pessoa então fica cheia de alegria. O que é que as pessoas então criaram para isso? O álcool. O álcool. Ou não é? Vocês já viram a coisa mais ridícula que é? O álcool é mais ou menos assim. O cara, ele então enche a cara. Aí o que acontece com ele? Ele fica corajoso. Não, o que é isso? Ele fica muito corajoso. Se você estiver no lugar mais perigoso de Goiânia, e você está ali, e o sujeito está embriagado, e você fala assim, rapaz, está vindo uma gangue, aquele povo é barra pesada, vamos embora daqui. O que o bêbado fala? Ele fala, pode vir. Pode vir. Eu bato em tudinho. Não é assim? É. O bêbado é assim. E o bêbado? Ele, quando fica bêbado, ele fica rico. Ele diz, eu pago para todo mundo. Perdeu o emprego, está lá, bebendo. O que é isso? Permitam-me explicar para vocês. O álcool, ele tem o que os estudiosos chamam de um efeito depressor no sistema nervoso central. De modo que o álcool faz com que você perca a noção da realidade. E você fica corajoso porque você não está entendendo o perigo da situação. Você fica risonho, sei lá, ou fica rico, porque você perdeu a noção da realidade. Agora, até hoje, quando alguém comenta com os amigos, com alguma coisa, rapaz, meu cônjuge acabou comigo, meu patrão me demitiu, meus meninos acabaram comigo. Você vai encontrar alguém para dizer, rapaz, então vamos encher a cara para você esquecer. Como se a embriaguez, de alguma forma, pudesse te ajudar. E a lógica que vai se encontrar é a lógica do que eu estou dizendo. Você é tomado de um efeito danoso do álcool, que ele faz com que o seu cérebro não funcione direito, você perde a noção da realidade. E aí, então, muitos acham que essa é a forma de você escapar das circunstâncias difíceis da vida. Então, é por isso que o apóstolo Paulo, instruído pelo Espírito, diz para nós, não é a embriaguez a solução. A solução é o preenchimento do Espírito. De alguma forma, eu posso dizer para vocês, tem uma semelhança. A pessoa que é preenchida pelo Espírito, ela não está mais sujeita às circunstâncias. Não é o patrão, não é o marido, não é a mulher, não são os filhos. Não é aquilo que você acha que é notícia boa ou notícia ruim, que dominam a sua vida. Você descola das circunstâncias. Mas atenção, em lugar de
você, pelo enchimento do Espírito, ser descolado das circunstâncias, e você então ter de fato uma coragem, uma alegria diferente, em lugar de ser como o álcool, que tem um efeito depressor, que ele arranca de você a realidade, o Espírito Santo, ele faz o contrário, exatamente o contrário. Ele preenche a sua mente, o seu coração, com uma realidade muito maior e muito mais verdadeira que você talvez não esteja enxergando. Há uma história nas Escrituras que revela muito bem isso para nós. Me permitam contar aqui para vocês e logo eu vou ali ao texto. A Bíblia diz que na época do profeta Eliseu, na época do profeta Eliseu, levantou-se um reino muito poderoso e mau, Síria. E a Síria resolveu que iria invadir e destruir o povo de Israel. E aí a história bíblica ela é curiosa, porque ela diz que aquele rei, ele planejava a batalha. Então ele, com aquele núcleo duro do seu exército, ele planejava tal dia, de madrugada, naquela montanha, de trás daquele vale, nós estaremos com o exército, armaremos emboscadas, e nós então pegaremos a comitiva do rei, e ele era um grande estrategista, aquele rei da Síria. Só tinha um detalhe. A Bíblia diz que todas as vezes que o rei da Síria fazia um plano para uma batalha e para conquistar Israel, Deus revelava o plano para Eliseu. Aí Eliseu falava para o rei de Israel. O rei se antecipava e, na verdade, era o contrário. Quando a Síria ia chegar para ver se armava emboscada, a hora que eles iam chegando, o povo de Israel já estava lá e já põe o povo para correr da Síria. Gente, mas esse rei da Síria, ele ficou num nervoso. Primeiro que ele começou achando que tinha algum espião dentro do núcleo de generais dele. Até que alguém disse, não é não. O rei da Síria, tem um negócio estranho, eles têm um homem lá, um homem de Deus, um profeta, e ele é que acaba revelando para o rei de Israel os planos que a gente tem aqui nos lugares mais escondidos, eu não sei o que é isso. O rei da Síria não tem dúvida, ele diz, nós vamos matar o Eliseu. E aí a Bíblia diz que esse rei da Síria, ele junta, preste atenção, o seu exército todo para matar um homem só. E ele vai com seus carros e cavalos e soldados, por quê? Porque ele sabe aonde Eliseu está. Ele está numa cidade que chama Dotã, que é uma cidade cercada por uns morros. Pois não é que o rei da Síria vai, e ele enche de exércitos da Síria, em volta da cidade, durante a noite, carros, cavalos, lanças, toda a estrutura bélica, para poder matar o profeta. Diz a Bíblia que quando começam os primeiros raios solares, aquela alvorada, o servo de Eliseu acorda, hora que ele sai ali, da cabana deles, e ele começa a olhar que o sol está vindo, e ele vê as montanhas repletas do exército do inimigo. Assim. E aí o texto diz, eu não vou dizer a referência porque eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Aí o texto diz, a parte que eu contei, então ele enviou para lá cavalos, carros, fortes tropas, chegaram de noite, cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço, o servo do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o servo disse a Eliseu, ai, meu senhor, o que nós faremos? Uai, com certeza, ele ficou apavorado.
Não é assim que a gente fica? Quando a má notícia bate na porta da casa da gente, quando aquelas coisas mais esquisitas ocorrem, negócio, e a gente fica assim. É um desespero. Você não sabe o que fazer. O que vocês acham que Eliseu fez? Duas coisas. A primeira coisa é que Eliseu relembrou para ele um princípio espiritual. Eliseu disse: não tenha medo, rapaz, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Louvado seja o Senhor. Não é isso? Já não está bom demais? Está bom demais. Uma convicção e uma certeza dessa da palavra de Deus não é um negócio exponencial e suficiente? Tem que ser. Mas tem uma coisa estranha com a gente. Às vezes a gente vem para a igreja e nós ouvimos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E a gente diz: louvado seja Deus. A gente é capaz de ouvir: não tenha medo, mais são os que estão conosco que os que estão com o mundo. E a gente diz: louvado seja o Senhor. A gente vai dizer que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Louvado seja o Senhor. Mas aí tem um negócio esquisito. Você volta lá para a sua segunda-feira, as broncas, as complicações, e você está de novo desesperado, você está de novo com medo, você está de novo triste. Parece que as circunstâncias, elas conseguem assaltar do seu coração a verdade de Deus. Não sei o que é isso. Talvez seja por isso que Eliseu fez uma segunda coisa. Além de Eliseu dizer a verdade espiritual, Eliseu fez uma coisa muito legal. É o segundo livro dos Reis, o capítulo é o 6. Diz o versículo 17: orou Eliseu. Presta atenção. Senhor, eu te peço. O que vocês acham que ele pediria? Talvez igual a gente. Dá um jeito nos inimigos, ou então, resolve o nosso problema. Engraçado, ele não orou aqui, para resolver o problema. Olha a oração dele: Senhor, eu te peço, abre os olhos do rapaz, para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. O quê? Eu vou ler. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Ele viu. Eliseu orou e falou assim: Senhor, ele sabe o princípio espiritual, mas ele não está cheio. Ajuda ele a ver. Por cima das más e terríveis notícias, terríveis e carrancudas, há uma majestade e um poder real de Deus agindo. Eliseu orou, abre os olhos dele para ele ver, não apenas na teoria, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, para que ele veja. E ele viu os carros e cavalos de fogo ao redor. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. A minha oração é para que vocês vejam. Eu sei que às vezes as lutas e as complicações lá dentro de casa são complexas, difíceis, esquisitas. Você não entende o porquê que aquilo aportou lá no seu lar. Você não entende porquê que você talvez até já pediu tanto e não resolveu. Eu queria clamar ao Senhor para que Ele abrisse os seus olhos.
e você enxergasse por cima dessas condições que parecem caóticas, a majestade, o poder de Deus agindo na história e pela sua própria vida. Isso é ser cheio do Espírito. Em outras palavras, enquanto o mundo que não tem Deus procura no álcool, na cachaça, um jeito de esquecer o que está acontecendo e ver se ele tem coragem e alegria, o crente, ele ora, ele busca o Senhor, e cheio do Espírito, ele vê a realidade, mas ele tem acesso a uma realidade espiritual que é muito mais real do que o que se vê, e é a realidade espiritual que guarda, consola, conforta, anima, encoraja o seu coração. Mas eu li alguns versos a mais, uns antes e uns depois. O 18 está bem no meio, tipo um sanduíche. O recheio aqui, ó, é o 18. Mas nós podemos caminhar nesse sanduíche para entender quais são as marcas que o texto aqui diz que são marcas daquele que é cheio do Espírito. Como é que vive essa pessoa? O que acontece com quem é tomado da plenitude do Espírito? Então o versículo 15, ele começa lá a dizer, ó, para de viver como tolo e ande como sábio. É isso. O preenchimento do Espírito é o que lhe dá o temor do Senhor, que é aquele deslumbramento. Meu Deus, como é que um Deus todo-poderoso, que tinha tudo para ter já destruído tudo, para ter inclusive me mandado para o inferno por causa dos meus pecados, como é que Ele me amou, deu o Filho dele, como é que Ele é um Criador? Você tem sabedoria quando você é pleno do Espírito, você deixa de ser tolo. O tolo é quem? O tolo é aquele que ele vive de acordo com as circunstâncias. Ah, hoje meu cônjuge estava muito chato e brigou, estou mal e triste, a vida não presta, e meus filhos, tudo desobediente, ninguém reconhece, e eu estou ruim. O outro dia, ai, fizeram uma homenagem, me entregaram uma carta, disseram que eu sou tão querido, e então que eu sou lindo, meus filhos botaram a mão pintada de tinta, assim, ai, estou tão feliz. Sabe essas coisas? Meu time ganhou, eu estou feliz, meu time perdeu, eu estou triste. Isso é gente tola. Mas tem um ponto aqui, que eu preciso ser, então, transparente aqui com vocês. Ele diz assim, o sábio, versículo 16, ele aprende a remir o tempo, porque os dias são maus. Negócio exponencial isso aqui, gente. Veja como é que o enchimento do Espírito é totalmente diferente da cachaça. A cachaça é para você não perceber, é para você nem ver a maldade que está acontecendo. O enchimento do Espírito é para você saber, nós vivemos dias maus. E é para você não ser um ingênuo. É para você não ser um alvo fácil desse mundo. Quer ver um assunto? É esse aqui. O uso sábio do seu tempo. Queridos, o inimigo das nossas almas, ele arrumou um jeito de assaltar o nosso tempo. A mulher não tem mais tempo para o marido não tem mais tempo para a mulher, os pais não têm tempo para os filhos, e os filhos não têm tempo para os pais. Por quê? Aí alguém vai, não, porque eu estou trabalhando muito, porque eu estudo muito. Não é não. É porque cada um tem o seu brinquedo. O homem vai para o futebol, para o carro, para os seus hobbyzinhos. A mulher vai para as fotos, vai para as comidinhas, vai para os vestidos. Os meninos vão para a galinha pintada e vão para o desenho. E nós, sem perceber, talvez por não estarmos cheios do Espírito, talvez por não percebermos a realidade espiritual, não estamos percebendo que o mundo é mau.
E o grande assalto que Satanás tem feito dentro das famílias é que ele está roubando o tempo de todo mundo. Pessoas que estão de corpo presente dentro de casa. Casais que vão deitar, eles não conversam mais, cada um é com seu celular. Filhos e pais que não se assentam mais à mesa, ou se assentam à mesa, é uma garfada na boca e outra para rodar para o próximo post. Há uma verdadeira pandemia de um vício, que aqui está dizendo. Quando nós temos o enchimento do Espírito, a gente vai saber, o mundo é mau. E uma das principais áreas que ele quer assaltar é o nosso tempo. E eu vou dizer uma coisa, tem uma frase muito forte de John Piper, e eu acho que ela é boa. Ele diz, o maior benefício do Facebook, do WhatsApp, do TikTok, do Instagram, é provar para nós, no último dia, que a falta de oração e leitura da Bíblia nunca foi falta de tempo. Nunca foi. Sabe quando você diz, não, eu estou sem tempo, por isso que eu não leio a Bíblia todo dia, olha, está corrido. Eu falo assim, mentira! O mundo é mau e te laçou. E você está tomado aqui, ó, sendo dominado pelas coisas, porque você está raso. Quem é pleno do Espírito diz aqui, ele deixa de ser tolo, ele passa a ser sábio, e ele organiza com sabedoria o seu tempo. Por quê? Porque o mundo é mau, tá? E o mundo arruma um jeito de assaltar o que de mais precioso a gente tem, que é o tempo. Então ele vai dizer, nós precisamos deixar de ser essas marionetes na mão dos assaltos do inimigo, para entender a vontade de Deus. E aí ele dá umas marcas aqui tão bonitas, logo depois do versículo 18, né? Ele diz assim, olha, então, o que é cheio do Espírito, o que é que acontece com ele? Ele fala sobre a Bíblia. Ele compartilha sobre a verdade. A pessoa que está cheia do Espírito, preste atenção, sabe qual é a primeira marca de uma administração sábia do seu tempo? Você tem seu momento devocional. Você lê as Escrituras, você não dá conta, porque você sabe que isso é o que alimenta a maior verdade real que existe, que é a verdade espiritual. Aí, você fica cheio de boa palavra. Aí você encontra alguém, até da igreja, e a pessoa fala assim, rapaz, você viu o noticiário, e o governo, e aquelas empresas, e aquela corrupção, e aqueles assaltos, e aqueles negócios, e o outro governo, e aqueles prefeitos, e aquele negócio, e aí a pessoa termina, você fala assim, rapaz, e aquele salmo? 46, o Senhor é o nosso refúgio, Fortaleza, estava lendo hoje, gente, mas encheu meu coração, fiquei com vontade de compartilhar com você, eita glória, diz aqui, gente cheia do Espírito Santo, preste atenção, eu não estou dizendo que nós somos alienados, lembra do texto anterior? A gente tem que saber que o mundo é mau, tá? Nós sabemos, mas a gente alimenta a alma, a gente tem palavra de Deus para compartilhar, a gente não vem apenas para um domingo, porque a gente sai, e na segunda, se alguém te perguntar, o que foi na conferência da família, o que falou, você não sabe, a gente não faz isso, porque a gente sabe que isso aqui é uma pérola preciosa, a gente guarda, a gente anota, a gente lembra, a gente fica pensando aqui, qual é a pessoa durante a semana que eu vou compartilhar isso, porque quem é cheio do Espírito sabe, que o que as pessoas mais precisam, não é serem escravas das circunstâncias, não é serem tomadas pelo mundo mal, não é se embriagar para afogar as mágoas e esquecer, as pessoas precisam do Espírito Santo e a palavra da verdade. Então, quem é cheio do Espírito, compartilha. Mas tem outra coisa legal que quem é cheio do Espírito faz. Ele louva. Não é legal? Quem é cheio do Espírito, ele compartilha a palavra e ele louva. Eu acho isso muito legal, porque para você louvar e cantar, o seu coração, ele tem que estar aqui, ó, conectado com o Pai.
Porque ninguém que está adoecido, porque a notícia ruim não resolveu, porque as coisas... A gente sabe gente que está amargurado, e eu estou dizendo assim, situações difíceis mesmo. Mas enquanto você está amargurado, você não louva, não. Só louva quem vê os céus abertos e a eternidade com os carros e cavalos de fogo e o Senhor pelejando por você, tendo a sua eternidade resolvida. Gente que vê a realidade espiritual, ele louva. E é uma diferença exponencial na nossa vida. Há um tempo atrás, precisava de umas caixas para um negócio de uma mudança, sabe aqueles negócios? Precisa de umas caixas. Aí alguém falou assim, rapaz, vai naqueles grandões, aqueles atacadões, aqueles negócios lá assim, porque eles têm aqueles negócios grandes, sempre vem alguém lá com as caixas que ele tem que encher aqui, quando vê, libera aquele monte de caixa. Eu falei assim, boa ideia, eu vou lá. Eu fui num atacadão desse. Aí estou lá andando, de repente eu vi uma moça saiu de um canto lá, mas pensa num carrinho grande e com muita caixa, com os produtos dentro. Eu até assustei, carrinho grande, caixa toda a vida, e ela saiu puxando, foi andando, aí eu, estou lá, saí despistando assim, fui andando atrás dela. Aí ela parou numa determinada, daqueles corredores, e, de fato, ela ia abrir lá umas caixas para preencher todas umas prateleiras lá. E eu olhei a caixa, gente, do tamanho certo assim, eu falei, meu Deus, são as minhas caixas. Eu fiquei numa alegria. E aí eu estou ali, sabe quando a gente fica perto da mancha, assim, fica ali guardando, caixão, assim, fico perto dela, olho um produto, fico olhando e vendo se ela vai liberar a caixa, não sei o quê. E eu fiquei perto o suficiente para ser impactado. Porque ela era uma moça, carregando aquele carro só, aquelas caixas boas, até grandes. E ela então tinha que abrir, tirar aqui os produtos e bota aqui, separa, empurra, põe embaixo. E eu estou vendo, enquanto ela abre, tira e põe, ela está, ele exaltado, o rei exaltado no céu, eu louvarei. Gente, aí eu fui chegando um pouco mais perto, porque eu falei assim, não é possível. E ela tendo que pegar a caixa aqui e abaixando, ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. E eu pensei, o que é isso? Sabe, todos nós temos essa opção. Poxa, ninguém me ajuda. Deixaram o trabalho mais pesado para mim. Ou, é ruim, coisa... Quando a gente é cheio do Espírito, a gente louva. Por quê? Porque o labor, a fadiga, as lutas do dia, elas são para Deus. A vida, o dia que eu acordo, a respiração, o trabalho que eu tenho, é propósito de Deus. Nada disso foge de um controle, poder soberano do nosso Deus que está no trono. Então aprenda a louvar. E aqui eu não estou dizendo só para ser bom afinado, porque tem uma turma aqui que além de tocar, eles ainda fazem segunda voz. Vocês já viram? Pô, bom. Mas às vezes você não é assim, mas não é isso. Deus vê o coração. Louva mesmo. Você canta, você é conhecido porque você tem o louvor a Deus fácil nos seus lábios, ou você é conhecido porque você critica tudo, porque tudo está ruim, porque você só fala mal. Você é conhecido pelo quê? Porque a marca de quem é cheio do Espírito é que além dele ter palavra de Deus para falar, ele tem louvor para entoar. O salmista disse isso, o Senhor me tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lamas, e ele colocou nos meus lábios um novo cântico. Não são as circunstâncias. É o Deus que a gente serve. Aí tem um outro aqui que então é mais exponencial ainda. Porque ele diz assim, versículo 20, olha quem é cheio do Espírito, presta atenção. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor
Jesus Cristo. Responde aí para mim. Que nota você ganha nesse quesito? Dar graças a Deus por tudo. Hã? Eu sei o que você está pensando aí. Você está falando assim, esse pregador está falando para dar graças a Deus por tudo, porque ele não conhece o meu marido. Basta passar, não precisa ser uma semana, não, 3 dias, ele ia ver se ia agradecer. Ou é aquele que está pensando, ele devia passar umas horas lá em casa, com aquela jararaquinha que eu tenho. Credo. Nós somos assim. Você não sabe o que eu sofro, assim, que mané dar graças a Deus por tudo. Ai, pela madrugada, é o contrário. Todos os dias eu falo, Senhor, o que é isso? Né? É aquele desespero. É porque você não está cheio do Espírito. Porque quem está cheio do Espírito, presta atenção, você pode não entender o que está acontecendo, mas você entende Deus. E você sabe que Deus, por natureza, Ele é o Deus eterno, e Ele é misericordioso, e Ele salvou a sua vida. Você é capaz de estar passando um aperto financeiro e você agradecer a Deus, porque sabe como nós somos? Com os nossos filhos. Quando meus meninos estavam menores, estavam pequenos, eu me lembro que uma vez aconteceu um negócio interessante, a gente estava fazendo uma viagem de carro, e eu lá, puxando assunto com os meninos. Conversa daqui, não sei o que, aquela tentativa, né? O coitado lá do pai, não sei o que. Aí eu tive uma grande ideia, Eu falei assim, ô filhos, vem cá, vocês acham que o papai e a mamãe amam muito vocês? Mas assim, vocês acham, né? Papai e a mamãe amam muito mesmo vocês? Aí o meu filho de logo lá falou assim, eu acho. Eu falei assim, mas você acha que a gente ama muito e ama o tempo inteiro? Ele, sim. Eu falei, tá bom. E você, filhota? Ela não respondeu. Eu falei, filha, só, a gente está batendo papo. Não tem resposta séria, não tem erro, não tem problema nenhum. A gente está só conversando. O que fala não tem problema nenhum, nós não estamos aqui avaliando nada. Papai está aqui batendo papo. Você acha que a gente ama muito você e o tempo inteiro? E ela, mais ou menos. Eu digo, certo, mais ou menos. Por que mais ou menos? Aí ela com dificuldade respondeu, eu falei assim, é porque tem hora que a gente ama e tem hora que não ama. Ela disse, Eu digo, entendi. Aí eu fiz a pergunta mais tola que eu fiz. Porque eu falei assim, mas no caso, é o papai ou a mamãe que ama às vezes e às vezes não? A mamãe. Eu falei, meu Deus. Aí a mãe do lado aqui queria quicar. Né? Ela disse, a mãe. Eu botei a mão nela aqui, ó. Segurei aqui. Aí eu fui, né? Eu falei, não tem problema. Ainda mais eu estava livre, né? Eu falei, não tem problema, não. A mãe é assim mesmo, eu falei isso não. Eu perguntei, então ajuda o pai a entender. Me lembra aí, quando é que a mamãe não ama? E ela disse, quando ela não deixa eu repetir o pedaço de bolo de chocolate. Eu entendi. Mas tem uma coisa que vocês não sabem. A minha filha, muito nova, os exames dela desencadearam um negócio esquisito. Um colesterol muito aumentado. Agora, quem foi com ela no médico, nos exames, na volta, e quem assumiu, não, nós vamos cuidar dela, foi a mãe. Agora, veja que interessante. Ela, minha filha, não tinha condições ou capacidade para entender nem o que é exame de sangue, que dirá colesterol, e como é que você cuida disso. Ela não alcança isso. Mas a mãe sabe. E a mãe a ama tanto, que ela é capaz de intervir e agir por amor, de um modo que vai abençoar a filha, veja que curioso,
exatamente do jeito contrário que a filha queria. E a filha, porque é limitada, o que ela conclui? Ela não me ama. E o pai, que nem no médico foi, que nem cuida da alimentação, como que ele é? Amor em pessoa. Queridos, eu acho que nós, às vezes, somos assim. Então você fica bravo com Deus, porque como é que meus filhos são assim, ou por que meu cônjuge é assim, ou por que no trabalho aconteceu isso, ou por que na minha saúde, e você dá essas sapitucas, ou você até fala, Deus errou, Deus não me ama. Deixa eu te dizer por quê. É porque você não alcança, você não compreende, você não tem as dimensões, e muitas das vezes é exatamente naquilo que é o contrário do que você esperaria, que é Deus cuidando e amando você. É por isso que quem é cheio do Espírito é capaz de, na confiança de um Deus que sabe todas as coisas e que te ama, você dá graças por tudo. Eu fui uma vez numa conferência e achei muito curiosa uma história que um pastor que veio lá das Europas contou. Ele disse que lá no país deles, lá, num presbitério deles, os pastores resolveram fazer uma grande celebração, um culto de louvor a Deus pela vida das esposas. Um negócio bonito, exponencial, bom, né? Mas tinha um problema. Por quê? Porque um dos pastores do presbitério estava enfrentando um problema seríssimo. Porque a esposa dele não apenas tinha ficado brava com a igreja, como ela apostatou da fé. Diz que não cria mais em Deus, e ela se tornou uma inimiga do ministério do marido, e eles ainda casados. Pensa na situação. E ele disse que os colegas ficaram naquela coisa, poxa, era uma ideia tão boa, mas como é que a gente faz isso? O nosso colega enfrentando essa barra tão pesada. Aí um teve uma boa ideia. Falou assim, vamos marcar o culto no período das férias do pastor. E eles fizeram isso. Marcaram. Lá nas férias, ia ter o culto, ali os pastores do presbitério, negócio bonitinho, eles começam lá o culto. Quem é que chega? O bendito do pastor. Pensa o pastor de férias, e ele foi. Ele ficou sabendo. Então, aquele que estava na conferência contando, disse que a turma ficou ali sem saber muito bem o que fazer, porque na liturgia do culto, eles iam dar uma oportunidade para cada pastor do presbitério dar uma pequena palavra ali sobre a sua esposa, sobre aqueles anos de caminhada, sobre o reconhecimento do esforço, da dedicação e da bênção delas no ministério. E aí eles estão indo, né? Cada um está indo lá e fala e não sei o quê. E ninguém chamou o coitado do pastor de férias que foi. Por quê? Porque a esposa dele, apostatou da fé, virou inimiga do ministério. Diz que quando estava terminando, ele levantou a mão lá e falou, não, eu quero falar. Então ele disse que ele foi lá na frente e disse, eu louvo e agradeço a Deus pela esposa que Ele me deu. Deixa eu dizer aqui para vocês, eu tenho aprendido a buscar o Senhor em oração nas madrugadas como eu nunca tinha feito. Nunca. Nesse período, que eu sei que muitos aqui sabem, têm acompanhado as lutas que eu tenho vivido, a minha esposa está desviada. Eu tenho sido deleitado pela presença do Senhor no meio do meu choro. Eu jamais experimentaria o consolo e a presença do Senhor nas minhas orações como eu tenho experimentado, e eu sei que Deus está no enredo dessa história, e Ele está amadurecendo a minha fé, e eu quero agradecer. Vocês entendem o que é ser cheio do Espírito? Vocês sabiam que muitos de nós vamos aprender a orar pelos filhos quando a gente percebe que a gente não dá conta de resolver? E a gente vai de madrugada no pé da cama deles? Vocês sabem que é quando você entende que não é o seu cônjuge que vai conseguir te saciar, nem trazer a satisfação, que você vai ao Senhor e você é tomado pela plenitude do Espírito, e você é capaz de agradecer a Ele por tudo? Isso é ser cheio do Espírito. Queria só terminar
com talvez uma dúvida que esteja na mente de alguns. E a dúvida talvez seja: Roberto, eu estou ficando sem esperança. Porque ouvindo aqui eu não sou sábio, eu sou tolo. Eu já fui laçado, o meu tempo já foi sequestrado, eu não compartilho palavra de Deus com ninguém. Eu sou viciada em noticiário, negócio de hobby de futebol, ou de hobby ou de Instagram. Eu não louvo. Eu não tenho resposta de louvor a Deus. Eu não só não agradeço a Deus por tudo, como eu só critico e sou amargurado com tudo. Então não tem esperança para mim. Esse pensamento me faz lembrar um irmão nosso. O nome dele é Davi. Davi foi tomado dessa percepção no meio dos pecados dele. Ele tinha se tornado um homem imoral. Ele tinha se tornado alguém que usava as pessoas. Ele estava vivendo, invertendo os princípios de Deus. E ele foi confrontado pela palavra de Deus. E ele então entrou nessa dificuldade. Porque no Salmo 51 ele diz: eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Então ele faz uma oração. Ele diz: Senhor, não me repulses da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. E se você conhece as Escrituras, ou se não conhece, eu vou te dizer, nós podemos ler as Escrituras, e Deus ouviu aquela oração, e o Espírito Santo não foi retirado de Davi. É estranho. Como não? Eu vou explicar para vocês por que não. Porque muitos séculos depois de Davi, veio o filho de Davi. O nome dele é Jesus. E Jesus, sendo o único que não merecia, ele sim teve a presença do Pai e do Espírito retirada dele. Lá naquela cruz, Jesus diz: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? E isso aconteceu naquela cruz, porque ali Jesus estava substituindo você. Quem merecia o abandono do Pai, o abandono do Espírito, era você, era eu. Por causa dessas nossas reclamações, por causa dessa nossa escravidão com o pecado, por causa dessas nossas incoerências e esquisitices. Jesus veio e foi retirado dele, e ele enfrentou a ira, ele enfrentou o inferno por você. Sabe para quê, querido? Sabe para quê? Para que, se você tiver a sua vida entregue a ele, você tenha uma certeza: Deus e o seu Espírito jamais vão te abandonar. Porque Jesus já sofreu essa ira e esse abandono que eu e você merecíamos. Portanto, a palavra aqui de hoje é para te encorajar a você olhar para o alto e dizer: Pai, se a condenação que eu merecia pelas minhas incoerências, esquisitices, elas caíram sobre Jesus, então tem enchimento do Espírito para mim? Me encha com teu Santo Espírito. Eu não quero ser mais tolo, eu não quero ter o meu tempo sequestrado, eu quero ser gente de palavra de Deus na língua,
Eu quero ser gente de louvor nos lábios. Eu quero ser alguém de gratidão no coração. Eu quero ser alguém cheio do Espírito que glorifica o teu nome. Querido, você vai se surpreender. A presença de Deus e o enchimento do Espírito, ela muda, é o seu coração e a sua mente. E talvez seja isso que o nosso lar mais precise. É que você seja cheio do Espírito. Queria pedir ao pastor Diego para vir